Você já se perguntou por que você foi criado? Qual que é o propósito da sua vida? Qual foi o propósito de Deus ter te criado? Por que será que Deus nos criou? Qual o propósito dele ter nos criado? Bom, em Gênesis vai dizer que Deus criou o homem porque ele queria que o homem conhecesse a ele e assim expressasse para toda a criação quem Deus era. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Deus andava pelo jardim. O homem e a mulher ouvia os passos de Deus. Isso significa que a presença de Deus era real naquele lugar e palpável. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E talvez você pense que isso é meio egoísta, mesquinho, porque Deus criou o ser humano apenas para se relacionar com ele. Parece que Deus queria preencher um vazio que havia dentro dele e assim criou a humanidade. Mas não. Deus não nos criou porque faltava algo nele. Pelo contrário, ele nos criou porque transbordava algo dele. Transbordava amor. Deus me criou, te criou, por causa do amor dele. Deus nos criou por amor. E o Evangelho, ele é tão perfeito que vai dizer que Deus é amor, mas isso só faz sentido sendo o Deus que nós acreditamos. Porque o Deus que nós acreditamos é um Deus só, mas é 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. E só faz sentido Deus ser amor, ele sendo 3 pessoas. Porque se Deus fosse uma pessoa apenas, não fazia sentido ele ser amor. Porque o que Deus fazia antes da criação, o que Deus fazia antes dos anjos, ele fazia o que ele era, ele amava. E como Deus iria amar sendo apenas um ser, sendo apenas uma pessoa? Mas Deus amava porque ele, mesmo ele sendo um Deus só, ele era 3 pessoas. Então, antes da criação, antes dos anjos, o Pai amava o Filho, que amava o Espírito, que amava o Filho, que amava o Pai, e assim por diante. João Damasceno vai dizer que essa é a dança de amor da Trindade, comparando a uma brincadeira de criança chamada pericorese, onde as crianças se reuniam e uma ficava no meio, enquanto as outras em volta cantavam canções e dançavam para a criança que estava no meio. E nessa brincadeira ninguém perdia, porque a brincadeira só terminava quando todas as crianças passassem pelo meio para que as outras pudessem cantar e dançar para ela. Assim é o relacionamento da Trindade, onde as 3 pessoas da Trindade se doam uma pela outra. O Pai ama, o Filho ama e o Espírito ama. E assim, esse amor que vem direto de Deus transborda e chega até a criação. Agora, Deus nos convida para fazer parte dessa dança de amor da Trindade. Por isso que nós somos criados. Por causa do amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Por isso que não podemos pensar e não podemos deixar o que as outras pessoas dizem entrar no nosso coração, dizendo que nós nunca devíamos existir, ou que nós pensasse por nós mesmos que a gente nunca pediu para nascer, ou que a gente pense que a nossa vida é apenas obra do acaso. Não. Mesmo que a gente foi rejeitado, mesmo que a gente foi abandonado, mesmo que a gente foi indesejado antes do ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos planejado. Nós
somos frutos do amor de Deus. Nós não somos obra do acaso. Deus te criou porque Ele te ama por toda eternidade. Em Gênesis capítulo 1, 26, vai reforçar isso quando diz que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus está usando o plural, porque aqui a Trindade já está expressa na criação e na nossa identidade, em quem nós somos, porque nós fomos seres criados à imagem e semelhança de um Deus trino, de um Deus que ama, de um Deus que é amor. Só que no meio do caminho, nós perdemos a oportunidade de fazer parte dessa dança, porque o homem pecou. E quando o homem pecou, ele perdeu a oportunidade de fazer parte da pericorese de Deus. Porque o homem deixou que o amor dele se tornasse um Deus. Porque Deus é amor, mas os nossos amores não são Deus. O homem caiu quando amou a si mesmo mais do que ama a Deus. O homem caiu quando ele se tornou o Deus da sua própria vida. Enganado pela serpente, o ser humano tirou o lugar de Deus que pertencia ao nosso coração e colocou si mesmo nesse lugar. O ser humano se tornou Deus da sua própria vida. E agora não somos mais seres que oferecem amor porque nós fomos distorcidos pelo pecado. A nossa imagem e semelhança de um Deus trino agora foi distorcido pelo pecado e não somos mais seres que oferecem amor uns para os outros, mas somos seres que buscamos somente o benefício próprio. Não somos seres que está preocupado em oferecer amor para as outras pessoas, mas somos seres que está preocupado em o que as outras pessoas têm para nos oferecer. É como se agora, na dança da pericorese, a gente queira somente estar no centro, mas não estamos preocupados em dançar e em cantar para outras pessoas. Nós só queremos que elas fazem isso para nós. E parece que nós colocamos Deus numa posição de devedor. Mesmo nós que acreditamos em Deus, agora vivemos como se nós fosse o Deus da nossa própria vida, porque nós sabemos o que é melhor para nós. E assim tornamos Deus em nossa vida um ídolo. Porque a oração, seja feita a tua vontade, só serve se estiver na boca de Jesus. Porque para a nossa vida parece que não serve. Porque a gente quer impor a nossa vontade a Deus. E Deus tem que fazer a nossa vontade. E ai dele de não fazer a nossa vontade. Porque a gente leu a Bíblia a semana inteira. Porque a gente orou a semana inteira. Porque a gente jejuou a semana inteira. Porque Deus deve algo para nós. Porque a gente vai na igreja. Então Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Deus se tornou um ídolo na nossa vida porque qual era o posicionamento dele no nosso coração, que era de ser Senhor da nossa vida, agora foi roubado por nós mesmos. E o Deus da nossa vida é nós. E é por isso que todos os outros pecados estão arraizados nesse pecado original do ser humano, em ser Deus da própria vida. Porque todos os outros pecados é o ser humano numa busca insaciável para satisfazer a si mesmo. Para preencher um vazio que há dentro de nós. Para buscar apenas benefício próprio. Mas nós podemos ter deixado de amar a Deus. Podemos ter deixado a dança da pericorese. Mas Deus nunca deixou de ser amor. E Ele nunca deixou de ser quem Ele é.
E Ele sempre nos amou e continuou nos amando, mesmo com o nosso pecado. E é por isso que, pós-queda, Ele já deu uma promessa que do descendente da mulher viria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente e que a serpente ia ferir e socacanhar. Jesus veio pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz. Porque quem deve algo para Deus é nós. Não é Deus que deve algo para nós. Mas mesmo assim, Deus decidiu pagar a dívida Ele mesmo. Sendo que a dívida era nossa. E essa é a maior prova de amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova de amor foi quando o próprio Deus escolheu se tornar homem para morrer em nosso lugar. Para que agora nós possamos fazer parte novamente da dança de amor da Trindade. Aquilo que a gente perdeu por causa de nós mesmos, Deus vem ao nosso encontro para nos convidar a fazer parte da sua dança de amor novamente. Para que a gente volte à nossa real identidade, para que a gente volte àquilo que a gente foi criado para ser, para que a gente volte a conhecer a Deus e assim, para que na nossa vida a gente faça e expressa quem Deus é para toda a criação. O propósito da nossa vida é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E Deus nos deu essa oportunidade novamente. Morrendo naquela cruz. Porque nós somos seres que foram criados para conhecer a Deus e expressar para toda a criação quem Deus é. E o Espírito Santo, um ser livre, um ser do céu, escolheu habitar dentro de mim e dentro de você, porque nos ama. O Pai entregou o Filho porque nos ama. O Filho se entregou por nós porque nos ama. E o Espírito escolheu habitar dentro de nós porque nos ama. Deus nos ama. E hoje nos convida novamente para amar a Ele e as outras pessoas de volta. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 39. Amar a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento, e seu próximo como a si mesmo. E todos os outros mandamentos se resumem a esses dois. Deus nos chama de volta para sua dança de amor. Por isso, devemos amar a Deus e as outras pessoas, porque foi Ele que nos amou primeiro.